Olá, alunos! Nessa aula introduziremos o tema O Império Colonial Português, Diversidade Colonial. O objetivo geral desta aula é compreender o funcionamento do Estado português na Idade Moderna e suas motivações para os avanços coloniais. A principal habilidade da Base Nacional Comum Curricular desenvolvida é identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Com os avanços das grandes navegações, a coroa portuguesa conseguiu consolidar um vasto império em diversas partes do planeta. Sua presença foi marcada primeiramente na África e posteriormente na Ásia e América. Mesmo antes da exploração efetiva do continente americano, tratados foram criados para garantir as terras conquistadas, como o Tratado de Tordesilhas de 1494, por exemplo. Dificilmente, os portugueses adentravam os territórios conquistados, permanecendo fortemente no litoral, ao qual foram criados entrepostos comerciais e de segurança chamados feitorias, muito comuns na Europa medieval. No início, as feitorias não possuíam grandes características, sendo construídas de forma simples. Com o passar do tempo e da cristalização de dominância portuguesa, as feitorias foram ficando cada vez mais sofisticadas, com construções que lembravam castelos, sendo usadas além do fator comercial, mas também como forte contra possíveis invasões inimigas. Além disso, as feitorias eram utilizadas para quase todas as atividades lusitanas em terras distantes, desde ancoradouros para reparo e abastecimento de embarcações, até para a difusão do cristianismo. Servia também para intermediar relações diplomáticas e cobranças de taxas e impostos. As feitorias são de suma importância para entender o sucesso da empreitada portuguesa além-mar, pois suas construções aconteceram em pontos estratégicos e que tornava viável a circulação de pessoas, mercadorias e culturas entre diversos pontos do planeta. Os portugueses conseguiram, no século XVI, estabelecer o domínio sobre as rotas marítimas do Atlântico Sul e Oceano Índico, graças às feitorias e à poderosa frota de embarcações. Os valores arrecadados com as grandes navegações portuguesas mais que quadruplicaram entre os anos de 1480 e 1530, principalmente através da obtenção do ouro da África e das especiarias da Índia. A partir da segunda metade do século XVI, outros reinos europeus começaram a se aventurar no mar aberto e passaram a incomodar os portugueses sobre o controle das rotas marítimas. Além disso, a presença de comerciantes europeus no Mediterrâneo era coibida pelos turco-otomanos, forçando-os a procurarem rotas alternativas ao Oriente. Apesar do sucesso das grandes navegações portuguesas, começaram a surgir outros problemas, como manter o ritmo da expansão imperial, as crises políticas envolvendo a sucessão da monarquia e conflitos religiosos dentro e fora do reino graças à Inquisição. Os portugueses conseguiram, em certa medida, contornar a crise de expansão transferindo alguns negócios a particulares, os fidalgos, ou nobres que não possuíam títulos. Os chamados tratos eram feitos para que os fidalgos pudessem enriquecer com o comércio marítimo, porém requeria grande esforço por parte deles, principalmente por explorar mundos desconhecidos, perigosos e nada parecidos com a realidade europeia. Porém, com todas as dificuldades, os fidalgos conquistaram certo logro, passando a deter tratos na África através do comércio de escravos, em Açores através do comércio de cereais, na Ilha da Madeira através do comércio de vinho, na América através do açúcar e na Índia através das especiarias. Participavam também das viagens marítimas muitos missionários católicos da Companhia de Jesus formada em 1540. Os jesuítas, assim chamados esses missionários, tinham a incumbência de disseminar o catolicismo pelo mundo. Junto com os fidalgos e colonos, construíram novos povoamentos como as cidades de São Paulo no Brasil, Nagasaki no Japão e Macau na China. Com o tempo, as rotas mercantis foram ficando cada vez mais consolidadas sob o domínio português. Havia duas formas para a expansão, primeiro através da violência e força e segundo pela diplomacia, o que era mais comum. Ao passar de algumas gerações, a estrutura de dominação passou a se diversificar, tendo em alguns cantos o comando por particulares e em outros pelo domínio direto da coroa portuguesa. Em alguns lugares, o catolicismo foi assimilado, e em outros, houve convivência entre religiosidades locais.
O mesmo aconteceu com o povoamento. Em alguns cantos não passaram das feitorias, já em outros se desenvolveram grandes cidades. Vamos entender como se deu o avanço do Império Português sobre a África. Os portugueses iniciaram sua jornada partindo da Península Ibérica e conquistando, próximo a este território, a região de Celta em 1415. Aos poucos, o continente africano ia sendo conquistado, levando quase 90 anos para os portugueses irem de Celta até o Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente. O interesse em contornar a África era, primeiramente, apenas achar uma rota de navegação que não pelo Mediterrâneo, monopolizado pelos comerciantes da Península Itálica, para chegar à fonte das especiarias, a Índia. Como sabemos, no decorrer destas viagens, o continente americano foi, digamos, encontrado. O longo tempo e a prática de navegação ajudou os lusitanos a aprender muitas técnicas da atividade, permitindo cada vez mais estenderem seus domínios. Ao conquistarem uma fatia do território norte da África, os portugueses queriam saber até onde ia o domínio muçulmano no continente, seus grandes inimigos de fé. Queriam também verificar a possibilidade de encontrar riquezas e cristãos ao partirem rumo ao sul. Porém, quando cruzaram o Cabo Bojador em 1434, encontraram a chamada Terra dos Negros, onde havia diversos povos que moravam em moradias simples e possuíam técnicas rudimentares, segundo a visão etnocêntrica dos europeus portugueses, mas poderiam trazer muitos recursos por possuírem um comércio formado e grande quantidade de ouro. A população de cor negra não representava uma novidade entre os europeus, pois compunham parte da população islamizada que ocupou a Península Ibérica por muitos séculos, antes das guerras de reconquista. Porém, na ótica do português, ao verificarem moradias feitas de barro, madeira e palha, passaram a se julgar superiores em técnica e cultura, abrindo a hipótese de que o negro já era visto com um ar de inferioridade na Europa. Essa hipótese é reforçada pela figura cristã representada no velho continente medieval, onde as matizes claras reforçam a ideia de divino, enquanto as cores escuras denotam o pecado, a luxúria, as trevas, o mal, etc. Pegando desta visão etnocêntrica, o negro africano passou a ser subjugado como pecador por natureza. Já na questão comercial, antes da chegada dos portugueses ao continente, o comércio era feito principalmente pelas conhecidas rotas transsaarianas, que atravessavam o deserto do Saara e faziam contato com o norte do continente e com a Europa. Elas foram sendo formadas desde o século I da Era Comum. Com a chegada dos portugueses, as principais rotas comerciais passaram a ser as marítimas, através do Oceano Atlântico e Índico, a partir de 1500. A princípio, os portugueses agiram como os corsários, pilhando vilas e trazendo alguns cativos para serem vendidos na Europa como escravos. Porém, para que a atividade comercial se tornasse lucrativa, rotineira e segura, foram se criando contatos mais elaborados com os nativos pela diplomacia e se construindo, ao longo da costa, feitorias e fortalezas, a exemplo das construções no Golfo da Guiné, onde se obtinha muito ouro, e logo depois nas fortalezas de Jorge da Mina e de Achim. A fortaleza de Jorge da Mina logo se tornou o mais importante entreposto comercial português na África, ajudando a coroa portuguesa a equilibrar suas contas, reforçar a frota naval e criar uma burocracia que permitiu a expansão das conquistas ultramarinas e reforço das áreas já conquistadas. Nesses lugares, a coroa portuguesa colocou membros da nobreza para administrar, diminuindo assim a possibilidade de resistência dos nativos e solidificar o Estado lusitano no lugar. Na visão de grande parte dos europeus, tomando como base os relatos de viajantes, se construiu através do pouco conhecimento o simbolismo do continente africano como um lugar exótico, com muitas maravilhas e habitado por seres extraordinários. Já os comerciantes, ao se estabelecerem principalmente na região costeira, passaram a criar alianças com algumas sociedades nativas, praticando o escambo, que é a troca desigual de mercadoria, e fomentando o crescimento da rivalidade local e, posteriormente, negociando cativos para a realização do comércio de escravos. Essas, entre aspas, alianças, foram o meio mais conveniente que os portugueses encontraram para consolidar sua dominação e conseguir a mercadoria desejada. As mercadorias principais que eles conseguiram foram o ouro, o marfim, especiarias e pessoas escravizadas. O ouro logo se esgotou, mas os portugueses permaneceram, atraídos principalmente pelo lucrativo comércio de pessoas, aumentando cada vez mais a prática. Para se ter uma ideia, o comércio de escravizados foi a maior diáspora, saída de um povo do seu território de origem da história, contando com cerca de 12 milhões de almas. Por ser uma atividade extremamente lucrativa,
Logo, outras monarquias europeias passaram a fazê-la, havendo uma disputa entre elas. O tráfico de pessoas escravizadas africanas durou por quase 4 séculos, sendo o Brasil o principal destino dessas pessoas, onde muitas gerações nasceram e morreram escravas. A atividade fomentou a desumanização do escravizado, isto é, eles eram vistos como mercadoria. Segundo muitos pesquisadores, existe ainda a mentalidade coletiva que estrutura a questão racial e é uma herança dos tempos coloniais. Com o tráfico de humanos escravizados, se consolidou também uma rede extensa e bem diversificada da atividade, espalhada principalmente pelo Atlântico Sul, unindo de forma contundente africanos e americanos. Vamos entender agora como se deu a expansão portuguesa na Ásia. A chegada de Vasco da Gama em 1498 a Calicut, na Índia, após realizar o périplo africano ou contorno do continente, inaugurou o início das atividades lusitanas na Ásia. Foi no continente que os portugueses desvendaram a origem das riquezas comercializadas pelos islâmicos no Mediterrâneo. Além do acesso à fonte dessas riquezas, a conquista dessa região possibilitou aos portugueses desenvolverem estratégias que seriam utilizadas para a colonização da América posteriormente. Se deram conta, ao estabelecer contato com os indianos, que havia uma grande presença de povos islâmicos e de origem judia praticantes do comércio, tido pelos nativos como estrangeiros e que habitavam as partes litorâneas. Já mais para o interior, a maioria nativa era praticante do hinduísmo, onde as pessoas eram divididas por castas, isto é, havia uma elite por base da religião e da hereditariedade. As elites eram normalmente aristocráticas, ou donas de grande lote de terras, e controlavam a atividade agrícola, enquanto os estrangeiros, considerados como casta inferior pelos nativos, controlavam o comércio e a produção de especiarias, como a pimenta, por exemplo. Como de costume, os portugueses passaram a se estabelecer no litoral e ficaram conhecidos como os varre-praias por essa característica. Mesmo com toda essa situação conturbada, os portugueses conseguiram se estabelecer e fixaram feitorias próximas às cidades portuárias. As feitorias foram edificadas como grandes fortalezas bélicas, pois os portugueses enfrentariam uma forte pressão dos povos rivais, nativos e de grupos ao redor, que estariam dispostos a manter os costumes locais e a ordem estabelecida. Apesar da pressão, os portugueses conseguiram, através de suas feitorias, fazerem uso da diplomacia, firmar alianças e até mesmo difundir o cristianismo, fomentando a troca cultural de povos muito diferentes. Se caso a diplomacia falhasse, o controle dos mares coibia ações que iam contra a vontade dos conquistadores. Os navios de aliados podiam passar livremente, mas os inimigos eram fortemente combatidos, principalmente se fizessem negociações com os islâmicos. Em pouco tempo, os portugueses passaram a monopolizar as atividades comerciais na região, principalmente com a associação dos particulares que pagavam taxas e tributos à coroa. Entretanto, alguns percalços foram aparecendo ao longo da empreitada lusitana, como a ação de outros reinos que procuravam furar o monopólio, aliando-se a renegados ou traidores. A resistência dos antigos comerciantes e povos hindus também foi outro fator que atrapalhou em muito a vida dos portugueses, inclusive sendo criada por eles rotas antigas que buscavam fuga do cerco efetuado pelos europeus. Mesmo assim, os portugueses conseguiram estabelecer uma rede de comércio segura, duradoura e altamente lucrativa na Ásia. Em 1500, buscando atingir as Índias, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, ao que tudo indica, procurou um lugar seguro para aportar e reabastecer suas embarcações, navegando a oeste do Oceano Atlântico. Foi assim que a rota foi alterada e chegou-se ao continente americano. As novas terras foram chamadas primeiramente de Terra de Vera Cruz, em recuperação a um dos principais símbolos das cruzadas. Apesar da percepção dos nativos indígenas, os portugueses não tinham a noção que o território abrigava cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas em diferentes etnias. Desta forma, o mundo desconhecido passou a fazer parte da rotina dos europeus, passando a ser referido como lugar de fantasias, ora comparado ao paraíso, ora ao inferno. Com o intuito de explorar a região e combater o misticismo que poderia afugentar desbravadores, a coroa portuguesa passou a patrocinar algumas expedições que visavam o reconhecimento do Novo Mundo. Entre 1501 e 1504, Américo Vespúcio, natural de Veneza, foi contratado para reconhecer e relatar à coroa os principais aspectos do lugar. Descobriu que não era apenas uma ilha, mas se tratava de um extenso continente. Apesar das informações trazidas pelos navegadores, não foi encontrado tão cobiçado ouro nessa região, indicando que não havia possibilidade de se fazer fortuna imediata.
O extrativismo da árvore pau-brasil foi a primeira atividade realizada pelos portugueses, principalmente por ela fornecer a pigmentação de cor vermelha, símbolo da nobreza na Europa, muito utilizado para o tingimento de tecidos dos nobres. A sua extração foi tão intensa que, nos séculos seguintes, chegou quase à extinção. Como sempre, os portugueses começaram apenas conhecendo o lugar, criando pequenas feitorias no litoral. A primeira feitoria foi organizada ainda por Américo Vespúcio em 1504, chamada de Cabo Frio. Depois outras foram sendo construídas, como a de Santa Cruz, Igaraçu e Ilha de Itamaracá. A extração do pau-brasil era feita principalmente com a ajuda de mão de obra indígena. Com aqueles que os portugueses conseguiram estabelecer certa diplomacia, o escambo era abertamente praticado através da negociação. Eram trocadas especiarias por espelhos e ferramentas de metal, que os indígenas não tinham conhecimento, auxiliando na caça e principalmente na extração de árvores. Os portugueses deixavam algumas pessoas nas terras recém-encontradas, os chamados lançados, que conseguiram sobreviver por conta da ajuda dos indígenas. Eles tinham a incumbência de auxiliar no reconhecimento do território. De acordo com a dinâmica de algumas tribos ameríndias, normalmente o estrangeiro era incorporado à tribo, principalmente pelo casamento. Aprendiam os costumes, a se protegerem e a arrumar mantimentos e sobreviver nesses locais. A lógica de exploração era a mesma da África e Ásia. A dominação visava estabelecer o monopólio do comércio de especiarias regido pela coroa portuguesa. Os particulares foram privilegiados, de certa forma, nesses primeiros anos de exploração. Eles tinham como missão explorar as terras e contribuir através de taxas e tributos com a coroa portuguesa. Os primeiros comerciantes que se estabeleceram em terras onde seria o Brasil vieram liderados por Fernão de Noronha entre 1502 e 1505. Logo, as informações do Novo Mundo chegaram aos ouvidos de outros reis europeus, que lutavam por espaço no círculo das rotas comerciais monopolizadas até então pelos portugueses. Organizaram expedições em busca de explorar a possibilidade de riqueza que o lugar poderia proporcionar, além da tentativa de se estabelecerem efetivamente. Os portugueses viram com desconfiança as incursões de outros reinos europeus ao Atlântico e logo trataram de coibir a ação enviando diversas esquadras, como as de Cristóvão Jacques, entre 1516 e 1526. Nessa aula, podemos aprender como Portugal se tornou um império através das grandes navegações. Percebemos que o empreendimento realizado pelos portugueses não foi fácil, principalmente por serem os pioneiros e terem de aprender tudo na prática. Observamos também que em alguns aspectos marcantes da modernidade partiram da evolução imperial portuguesa, principalmente o crescimento do tráfico de humanos escravizados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que os conteúdos aqui abordados os ajudem a compreender os próximos assuntos, principalmente a respeito da colonização na América Portuguesa. Vejo vocês em breve. Até logo!